Fala galera, beleza? Seja bem-vindo aí ao canal Papo de SST. Nós estamos aqui na nossa 11ª videoaula sobre o PGR na prática com Excel, tá? Então, essa é uma das últimas videoaulas que nós vamos fazer, tá? Então, na verdade, essa é a penúltima aula, onde nós vamos dar continuidade aí fazendo o nosso dashboard, tá? Então, vamos lá para o que nós fizemos até agora, tá? Então, aqui eu estava montando alguns esqueminhas aqui para mostrar para vocês. Então, nós temos aqui a nossa aba de dados até o momento, nós temos o nosso inventário que nós fizemos, tá? Nós temos o nosso plano de ação e nós vamos partir aqui para o nosso dashboard, tá? Eu acho que é interessante nós fazermos o quê? Nós popularmos um pouquinho aqui para a gente ter algumas coisas, tá? Então, vamos pegar aqui, a gente tem dois no setor de manutenção, vamos colocar um setor aqui de produção, e dentro da produção vamos colocar aqui em vazamento. Então, vamos pegar aqui no administrativo e vamos colocar aqui na sala do RH, tá? Então vamos colocar, por exemplo, que tenha uma escada lá na sala do RH e o risco é um risco de queda, tá? Então, qual que é a probabilidade disso acontecer? Ela é baixa e é insignificante. Na produção em vazamento, nós temos um risco de produtos químicos, tá? Produtos químicos, tá? Vamos colocar aqui, ó, motor. Qual que é o risco? Ruído. Aí aqui a gente coloca que é média, que é moderado, tá? Então, vai ficar assim a nossa classificação, beleza? Aqui dentro dos itens, nós vamos colocar aqui basicamente, né, na manutenção, peso excessivo, o que nós vamos colocar? Implementar falha elétrica ou mecânica, tanto faz, porque evitar o risco de queda. Estou colocando qualquer coisa aqui, tá? Então a gente vai vendo. Aqui, ó. Setor da mecânica. Quem vai fazer isso? Gerente de produção. Ele que vai tomar conta de... Vamos ver isso aí. Vamos supor que ele vai fazer isso dia 25/12 até dia 25/1 de 2021. Como que ele vai fazer? Iniciar tratativas de compra e visitas técnicas para implementação, tá? Isso aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Não estou focado se isso tá certo, tá errado, ou enfim, tá? Vai custar 6 mil reais. Vou deixar aqui como moeda, tá? O início, então já foi dado o início. Artigo 12, beleza. O término tá em aberto, tranquilo. Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar tudo isso aqui e vou deixar com quebra, tá? Esse aqui não. Basicamente é isso. Eu vou colocar pro lado aqui para dar para vocês lerem, tá bom? Deixa eu deixar tudo isso aqui centralizado para ficar mais fácil de visualizar, beleza? Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar isso aqui 4 vezes. Vamos lá, manutenção elétrica, o risco elétrica, eletricidade. Então vamos lá, ok? Identificação dos painéis. Um exemplo, tá, pessoal? Evitar choque elétrico. Eu estou colocando qualquer coisa aqui para mostrar para vocês o que vai acontecer lá dentro do nosso dashboard, tá bom? Então, eu só estou populando aqui as informações, eu poderia deixar aqui qualquer coisa, tá? Eu até vou fazer isso para não tomar muito tempo desse vídeo, tá bom? Eu vou colocar aqui, ó, toda a fábrica, aqui vai identificar em toda a fábrica. Quem que vai fazer? Setor de manutenção. Ou eu poderia colocar aqui o Joãozinho, o Pedrinho,
Qual que é a data que vai concluir isso aqui? 15/1/2021. Como que vai ser feito? Levantar a necessidade de identificação de sinalização e efetuar a compra e identificar locais. Quanto que isso vai custar? Vamos porque eu já sei o preço, tá? Então isso aqui vai custar 3.000, por exemplo, tá? Aqui não foi dado o início, então ele ficou planejado aqui. Eu não vou fazer todos, tá, pessoal? Então aqui eu vou colocar A, aqui eu vou colocar B, A. Aqui eu vou colocar essa data, eu vou deixar 1, 2, 3, 4, 5 As. Eu vou colocar aqui 2. Tal. Essa aqui eu vou deixar como planejado. Essa aqui eu vou deixar como planejado. É só para a gente ter. Então ali está até o 4. Eu vou manter aqui até o 4 também. Essa aqui eu vou excluir, só para ficar exatamente igual, tá? Então, BB. 1, 2, 3, 4. Beleza? 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Então, pessoal, eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos supor, só vou colocar uma aqui, ó, que a gente fez isso aqui no dia 20/12, certo? Então ele já está em andamento e vamos supor que eu concluo isso aqui eu fiz isso aqui dia 10/12, eu concluí isso aqui dia 20/12, então vai dar concluído. Eu só estou fazendo isso, pessoal, para a gente popular a nossa planilha aqui e a gente ter informações para a gente gerar informações aqui no dashboard, tá bom? Então, por que ele está colocando um monte de informação aleatória aí, uns negócios que não tem nada a ver? É somente para a gente popular um pouquinho a nossa planilha, tá? Ter pelo menos 4 itens aí e a gente conseguir dar sequência, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui no nosso dashboard, agora a gente vai fazer o que nós viemos fazer nesse vídeo propriamente dito, tá? Então, a primeira coisa que eu vou querer é trabalhar aqui no inventário. O que eu vou querer mostrar aqui dentro do inventário? Eu vou querer mostrar isso para quando eu estiver fazendo uma apresentação dos meus dados aí, dos meus gráficos, eu vou querer mostrar quantas são médias, quantas são altas, quantas são baixas, para a gente saber qual que é o nível do problema que nós temos, tá? Então, para fazer isso, eu vou vir aqui na aba Dados, só para vocês entenderem o que eu estou fazendo. Então, eu vou fazer o seguinte, aqui na aba Dados, eu vou colocar isso aqui, ó, Dash Contas. Tá? Eu vou colocar assim esse nome aqui, coloque o nome que vocês quiserem aí. E o que eu vou fazer aqui? Eu quero contar aqui quantas são médias, quantas são altas, quantas são baixas. Então, eu vou usar uma fórmula aqui. Essa fórmula que eu vou usar é uma fórmula que chama Conte. Tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma conta, tá? Só que eu vou fazer uma conta condicionada. Então, o que eu quero contar? Eu quero contar se uma situação ela for verdadeira. Então, é o conte se. Então, eu vou colocar aqui, ó, conte se. Qual intervalo que eu quero pegar? Ele me pergunta, ó, intervalo e o critério. O intervalo que eu quero é esse intervalo aqui, ó. Aí ele já pegou aqui, ó, que é a tabela 1 classificação. Então, esse é o intervalo que eu quero contar. E aí eu dou ponto e vírgula, ele vai me pedir a segunda coisa, que seria o critério. Qual que é o critério? Eu quero saber se ela se for igual a baixa, eu quero que ela conta. Certo? Então, se for igual a baixa, eu quero que ela conta. Ela contou 1. Então, aqui, ó, média, alta, baixa e média. Então, baixa só tem 1, então ela contou certo. Aqui, eu consigo fazer o quê? Copiar essa fórmula aqui para baixo, tá? Então, aqui eu já fiz, ó, ela é baixa. Aqui eu só vou ter que mudar aqui, ó, porque a fórmula ela vai pegar do mesmo lugar, ela só vai mudar a informação que eu quero, o critério. Então, média, sem acento, a gente deixou, tá? Para não dar erro. E aqui, alta. Então, pronto, ó, ele já está contando aqui para mim as informações que eu quero. Então, ele está contando quantas são médias, quantas são altas e quantas são baixas, tá bom? Então, isso é bastante importante. Agora, para que eu fiz isso, né? Por que eu fiz aqui e não fiz no dashboard, sendo que a gente quer fazer o nosso dashboard agora? Então, eu vou explicar para vocês agora. Então, vamos lá no nosso dashboard. Então, eu vou clicar aqui. No nosso cabeçalho, eu vou colocar aqui dashboard PGR, um exemplo,
tá? Aqui embaixo eu não vou colocar nada no rodapé ainda, tá? Então, o que que a gente vai fazer aqui no nosso Dash, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, deixa eu voltar aqui, eu só queria ver a página. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou ocultar, como eu sempre faço, já expliquei para vocês por que eu faço isso, né? É uma opção minha, eu gosto de fazer isso nas planilhas, mas não é obrigatório, fica a critério de vocês. Eu vou inserir aqui uma forma, uma ilustração. Eu vou escolher uma aqui, vocês escolhem a que vocês quiserem aí. Eu vou escolher essa aqui, por exemplo. Então aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar essa informação aqui, ó. Então eu vou colocar ela aqui. Aqui eu vou escrever o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Baixa. Aqui eu vou alinhar ela aqui nesse lado. Vou deixar centralizado. Vou colocar negrito e vou aumentar um pouquinho. Deixa eu até fazer um Ctrl X aqui. Vou colocar ela do lado para ficar melhor. Aí depois a gente vai ajeitando isso aqui, tá? Então vou colocar aqui, ó, baixa. Vou deixar numa fonte 20. Aí eu ajeito certinho aqui, ó. Aqui eu vou deixar no início. Então eu vou deixar isso aqui meio que alinhadinho. Eu vou dar um Ctrl B, tá? Para quem não sabe, opa. Eu vou dar um Ctrl C, um Ctrl V aqui. Então vou colocar outra aqui. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui. Vou colocar a outra aqui. Tá? Então aqui, ó. Eu vou colocar média. Aqui eu vou colocar baixa. Opa, alta. Beleza? Então eu vou clicar aqui, nesse baixa, vou dar um pincelzinho aqui. Esse pincel ele copia a formatação. Então na hora que eu clicar aqui, ele vai dar a mesma formatação. Clicar no pincel, clicar aqui, vai dar a mesma formatação. Tá bom? Então lá eu tenho uma classificação onde a baixa é verde, a média é amarela e a alta é vermelha. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou formatar isso aqui. Vou colocar a baixa como verde. Vou deixar sem contorno aqui. A média como amarelo, como está lá. Aqui sem contorno. E a alta como vermelho, sem contorno. Ah, poderia ser de outra cor? Poderia. Fica a critério aí, muito de vocês. Eu só vou fazer o seguinte, ó. Vou dar um Ctrl X aqui. E vou jogar eles aqui no canto, ó. Vou deixar ele aqui. Isso daqui vai ficar mais legal. Vou dar um Ctrl X aqui, colocar aqui e vou deixar isso aqui. Beleza? Então, eu vou diminuir isso aqui. Certo? Aqui pulou uma linha, aqui pulou uma linha. Eu quero saber se isso aqui está no mesmo local, ó. Vou fazer o seguinte, ó. Vou direcionar isso aqui na onde eu quero. Tá? Tô apertando com as teclas do teclado aqui, ó. Vou deixar ele bem aqui. Esse aqui eu vou deixar na mesma altura aqui, mais ou menos. E esse aqui eu vou deixar na mesma altura. Para eu saber se eles estão alinhados, eu seleciono os três, venho aqui, ó, e coloco alinhar, e eu vou colocar que eu quero que alinhe na esquerda, ó, à esquerda. Ou seja, todos ficaram na mesma linha agora. Beleza? Então, agora ficou assim o meu gráfico. Eu vou selecionar essas duas linhas aqui, na verdade eu vou excluir isso aqui, ó. Eu vou excluir isso aqui para ficar mais perto um do outro. Eu pulei, mas eu acho que fica melhor assim, tá bom? Vamos olhar como é que tá ficando aqui. Tá ficando assim o nosso gráfico. Quando a gente for fazer a nossa apresentação lá, ele vai ficar assim, ó, dentro de uma folha, ele tá assim, tá? Não vai ficar exatamente assim, a gente vai melhorar um pouco isso aqui, mas basicamente é isso aí que a gente tá fazendo até o momento. E aí, como que eu vou fazer para colocar esse valor aqui, ó? Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó, vou clicar aqui e vou vir aqui e vou dar um igual. Quando eu clicar nesse igual, eu vou vir aqui nos dados e vou pegar essa informação aqui, ó. Vocês viram que aquela fórmula que eu utilizei lá, ela veio para cá, para dentro dessa forma aqui, né? Vou ver se eu diminuo um pouquinho ela aqui, ó. Vou deixar ela assim. Vamos ver com quanto que ela ficou aqui. Ela ficou com 5,85. Aqui, ali ficou com 1,19. Aqui eu vou colocar igual para todos, ó. 1,19. E aqui 1,19. Beleza? Manter padronizado. Vou fazer mais uma vez aquilo que eu tinha feito. Vou excluir aqui. E vou excluir aqui. Beleza? Diminuir mais um pouquinho. Isso aqui eu vou aumentar a letra o máximo que eu puder, ó.
colocar aqui. Vamos ver se ficando branco e negrito fica legal. Então, aqui são a quantidade que eu tenho de baixas. Aí eu vou vir aqui, ó, e vou fazer a mesma coisa. Ó. Clico aqui, coloco igual, venho nos dados, clico na média aqui, venho aqui, clico igual e coloco o alto aqui, beleza? Foi basicamente para isso que eu fiz. Eita, não pegou, igual, dados, vem aqui e dou Enter. Agora veio. Então vamos fazer o seguinte, aqui e aqui, eu quero que os dois fiquem brancos, eu vou deixar, eu não lembro quanto que ficou o outro, se foi 36, foi 28. Então vamos deixar esses aqui também no 28 e negrito, tá? Então aqui agora eu sei quantos são médias, quantos são altas, quantos são baixas e tudo mais, tá bom? Então a primeira coisa que nós fizemos é isso. Então nós colocamos aqui dentro do nosso dashboard quantas médias, quantas altas e quantas baixas nós tivemos, tá? Vamos selecionar toda a nossa tabela aqui. Vamos criar aqui, ó. Aqui vamos inserir um gráfico dinâmico. Esse gráfico, ele vai ser essa tabela 1. Ele está perguntando se eu quero criar esse gráfico aqui nesse local. Eu vou falar que não, que eu quero criar ele num outro local, que vai ser aqui, ó. Eu vou criar ele, pode ser aqui embaixo, por exemplo, e vou dar um OK, tá? Ele me abriu para selecionar as áreas do gráfico que eu quero. Então, o que eu quero fazer? Eu quero que os gráficos, os eixos dele, sejam os setores, tá? E que a informação que tenha por setor é quantos que eu tenho por setor, ou seja, quantas são as classificações que eu tenho por setor. Então, ó, aqui na administrativa eu sei que eu tenho 1, tá? Aqui eu sei que eu tenho 2 na manutenção. E aqui eu vou pegar a classificação e vou deixar como legenda também, tá? Então aqui, ó, alta, média e tal, beleza? O gráfico ficou meio feio ainda, a gente vai mudar. Vou dar um Ctrl, eu vou clicar aqui em cima dele, agora que eu já tenho as informações que eu quero, eu vou dar um Ctrl X, vou vir aqui no meu dashboard e vou colar ele aqui, ó, Ctrl V, beleza? Pessoal, vou repetir só mais uma vez, é uma coisa que eu já falei nas outras vídeos, isso é uma forma de fazer, tá? Não estou dizendo que é a melhor nem que é a pior. Cada um tem um gosto aí, cada um faz do jeito que quiser, tá bom? Eu só estou fazendo dessa forma porque é uma forma que eu acho que fica legal de fazer nesse caso aqui, tá? Mas pode ser feito de outras formas também, beleza? Eu aumentei um pouco aqui, o gráfico acabou saindo um pouco daqui, mas agora eu vou voltar ele aqui para dentro da minha área de impressão, tá bom? Eu vou até fazer o seguinte, ó. Vou reduzir um pouco aqui, vou deixar ele aqui. Aí aqui eu vou usar a mesma técnica que eu usei aquela hora, clicar aqui no formatar, ó. Ele ficou com 3,47. Aqui eu vou usar a mesma coisa, ó, 3,47. Esse aqui também eu vou usar a mesma coisa, ó. 3,47. Beleza? Opa, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Vou trazer o meu gráfico para cá, para ele ficar bem do lado aqui da informação que eu preciso. Agora eu vou começar a mexer nele aqui, tá? Então nessa área aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, ó. Essas linhas de grade eu quero que não apareçam. A legenda eu quero que ela apareça, mas eu quero que ela apareça na parte inferior, certo? Vamos tirar a linha de grade. Os eixos vamos tirar também. Putz, o gráfico vai ficar assim, Daniel, sem nada. Então, a gente vai colocar aqui o rótulo dos dados, a gente vai inserir eles. Vamos colocar ele aqui na base interna. Certo? Vamos selecionar esses dados aqui. Selecionar eles aqui. Vou deixar eles com 32. Ficou bem grande. Deixa bem grande para poder dar para ver direitinho aí. É lógico, depois vocês vão ajeitando aí da forma que vocês acharem melhor, tá bom? Então eu vou colocar em negrito, negrito e negrito. Aqui eu posso deixar dessa forma aqui, tá? Se eu quiser.
e deixar com esses botões aqui, mas eu vou fazer o seguinte, ó. Então, para tirar o botão, eu só cliquei invertido e coloquei ocultar os botões, tá bom? Então, aqui nos eixos das categorias, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, contagem de valores por setor, nos eixos eu vou colocar setor, deixa eu só ver aqui o que aconteceu com os eixos, vamos colocar aqui nos eixos os setores, tá? Vamos deixar aqui a linha de grade para ficar um pouquinho melhor de visualizar. E vamos deixar elas aqui dessa forma também, ó, na vertical e na horizontal, tá? É só um exemplo, um modelo aí de tabela para vocês terem aí como que a gente faz, tá? Então, ó, ele tá fazendo aqui, ó, do 0 ao máximo. Vamos colocar aqui que o máximo seja, vou colocar 5 aqui, tá? Por exemplo, e que eu quero que ele vá pulando de 1 em 1. A primária é 1, a secundária também é 1, ou seja, ele vai pulando aqui de 1 em 1. Agora aqui acabou ficando muito grande, vamos reduzir isso aqui, vamos deixar com 14. Vamos lá. 14. Beleza? Então ficou mais ou menos assim. Tá? Então nós sabemos que essa primeira área aqui é o administrativo, essa segunda área é a manutenção e essa terceira área é a área de produção. É lógico que quando vocês criarem mais, automaticamente vai aumentar esse número aí de setores, tá? Aqui eu consigo fazer um filtro por setor, mas eu não vou deixar esse botão aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte. Vamos tentar tirar esse botão, cliquei invertido em cima do botão, tá? Ó, clique invertido em cima do botão, ocultar botões do campo de eixo do gráfico, tá? Esse aqui é a mesma coisa, ocultar botões, tá? Então eu tirei todos os botões da minha tabela, beleza? Agora eu vou clicar aqui, vou vir no design, vou ver se eu acho alguma coisa mais legal aqui para deixar minha tabela um pouco mais interessante. Vamos ver se eu consigo achar alguma coisa legal aqui. Produção, manutenção. Vamos ver se eu acho alguma coisa que me interessa mais aqui. Vocês podem deixar do jeito que vocês quiserem aí também, tá? No design aí. Eu acho que eu vou deixar com esse design aqui, tá? Deixa eu deixar um negrito aqui, vou aumentar. Ele acabou diminuindo. Deixar 14, beleza? Então com isso nós finalizamos aqui o título, né? Essa parte aqui da nossa tabela. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou selecionar toda essa parte aqui e vou deixar ela, vou pintar ela de branco aqui, tá? No fundo, para ficar tudo branco, beleza? Faltou essa primeira linha aqui. Então vamos fazer o seguinte, vamos pintar tudo de branco aqui no fundo. Isso aqui a gente não vai usar, a gente vai ocultar também por causa do tamanho. Então só para vocês visualizarem como é que está saindo a nossa impressão aqui, ó. Ele vai estar mostrando o nosso gráfico assim, ó, baixa, média, alta. E ele está mostrando aí para a gente o nosso gráfico, beleza? Eu consigo aumentar um pouquinho mais aqui, ele dá para aumentar um pouquinho. Então vamos ver até onde que a gente consegue. Opa, que já foi demais. Vamos botando bem pouquinho aqui, até ele sumir essa linha. Beleza? Vamos olhar como é que fica a impressão novamente. Então, ó, o nosso gráfico por enquanto está ficando desta forma aqui. Beleza? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou excluir essa linha aqui e vou excluir essa linha aqui. Vocês vão entender o porquê que eu estou deixando tudo assim, que é para sair tudo numa folha, tá bom? Tudo quando você for imprimir, ele sai todas as informações que eu preciso em uma folha só. Tá? Então vamos lá, vamos pegar aqui, vamos ver se eu excluir essa linha aqui, como é que vai ficar. E se eu excluir essa linha aqui, como é que vai ficar. Vamos dar uma olhada lá, imprimir. Ele ficou assim.
Pessoal, isso aqui eu estou fazendo, tá? Só como um plus aí realmente. O pessoal pediu para a gente fazer um gráfico aí. Eu não estou focando muito em design, como que tem que ficar. Não, eu não estou focando muito nisso. Eu estou deixando ele de qualquer forma aqui. Tá? Tô tentando fazer uma coisinha mais simples, mas só para mostrar as informações. Então aqui são os dashboards. Você vai saber quantos baixos tem, quantos médios, quantos altos. E aí você vai conseguir ver isso aí distribuído nos setores, a princípio, tá? Então, vocês veem que é só para ficar uma coisa mais visual realmente, na hora que você for apresentar isso aqui para alguém, ficar mais fácil de visualizar, tá? Ele saiu aqui a questão das grades, tá? Conforme eu mudei o formato do gráfico, ele tirou aí a questão do fundo que eu tinha deixado, eu só estou voltando ela aqui, beleza? Então, só para ficar um negócio mais legal, eu vou fazer isso aqui, ó, só para a gente finalizar. Eu vou finalizar essa aula com isso aqui que eu vou fazer agora, tá? Eu vou pegar um quadrado aqui e eu vou passar esse quadrado aqui, ó, em cima de tudo isso aqui, tá? Eu até tinha excluído essa linha, eu vou inserir uma linha novamente aqui, porque eu vou fazer isso aqui, quer ver, ó? Eu vou vir aqui para cá, eu vou jogar isso aqui para trás, clique invertido, enviar para trás, isso aqui tudo eu vou deixar de que cor? Eu vou deixar isso aqui, vamos deixar isso aqui numa cor branca, só que a borda, eu vou clicar aqui em formatar, o contorno dessa forma eu vou deixar ele como preto, só que eu não vou deixar ele como preto comum, eu vou pegar um traço aqui, a espessura, e vou deixar ele um pouco mais grosso aqui, tá? Vocês viram que sumiu as minhas letras aqui porque elas estão lá atrás. Se eu clicar aqui e dar um Ctrl X, ó, ele saiu e voltou aqui, ó, média, alta, baixa. Não tem problema. O que a gente vai fazer aqui vai ser o seguinte, ó, eu vou inserir, vou vir aqui no texto e vou colocar um word art aqui, ó. Vou clicar nisso aqui e vou colocar aqui, ó, baixa. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Aqui eu vou colocar média. Aqui para escrever eu posso escrever com acento, não tem problema. Ctrl C, Ctrl V. E aqui eu vou colocar alta. Beleza? Agora eu vou separar tudo isso aqui. Vou selecionar os três, apertando o Shift, selecionando todos eles. Vou vir aqui, vou reduzir, vou deixar num tamanho aqui. Aí eu vou selecionar esta média aqui e vou trazer ela para cá também. Vou deixar aqui média. E vou trazer esta alta aqui e também vou colocar aqui alta, tá? Eu vou selecionar os três de novo e eu vou fazer o seguinte, eu vou reduzir um pouquinho mais, eu vou deixar com 18. Aí essa baixa aqui, ó, eu vou trazer para baixo, só com o mouse aqui eu vou colocar para baixo. Essa e essa aqui, eu vou selecionar na verdade os três novamente, vou vir aqui em formatar, vou alinhar à esquerda. Tá? Eu vou selecionar esses dois e vou deixar aqui basicamente na mesma altura, tá? Isso aqui ficou um pouquinho para baixo. Eu vou colocar aqui, tá? Então, feito isso, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai inserir aqui mais um quadradinho, clica aqui nas formas, seleciona um quadrado aqui. E eu vou inserir um quadrado aqui, ó. E esse quadrado eu vou deixar o preenchimento dele branco e o contorno dele também vai ser branco. Vocês vão entender, por que você fez isso, Daniel? Por que o quadrado tem que ser branco e o contorno também vai ser branco? Eu vou inserir uma linha aqui, deixar tudo branquinho aqui, tá? E eu inseri esse quadrado, eu vou clicar aqui no baixo e vou dar um Ctrl C, Ctrl V. E aí, opa, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, vou pegar este baixo aqui, ó, vou subir ele aqui. E aqui eu vou colocar o título deste gráfico. Vamos colocar aqui, ó. Vamos lá. Opa. Classificação de risco. Setor. Então, vamos lá, vou aumentar isso aqui, vou selecionar esse cara aqui e vou trazer ele para o lado aqui, ó.
Então, este é o título do nosso primeiro gráfico aqui, certo? Vou trazer mais para cá o quadradinho. Então, ele ficou assim, ó, o nosso gráfico. Vamos trazer um pouco mais para cá. Vamos ver como é que fica. Dá para vir um pouquinho mais para cá. Beleza. Aqui, ó, se eu der um imprimir agora, eu consigo visualizar o seguinte, ó, que este primeiro gráfico aqui, ele é a classificação de risco por setor, tá? Então, ele está mostrando quantos riscos eu tenho em cada um e quantos são em cada setor, tá bom? Então, isso aqui é legal para você poder apresentar aí, às vezes para apresentar para quem não é do setor de segurança, para a pessoa entender, falando, ó, tá vendo, eu tenho tantos riscos médios, tantos riscos baixos, tantos riscos altos, e por aí vai. Então, isso acaba ajudando aí vocês a venderem, né, para quem quer que seja, para um diretor, para o seu chefe aí, dizendo, ó, a gente tem que tratar os riscos altos, ó, porque, tá vendo, ó, a gente tem muito risco alto lá no setor de manutenção. Ou a quantidade, o maior número de riscos que nós temos na nossa empresa, ele fica no setor de manutenção. Então, você está vendo que lá tem muitos riscos, então a gente precisa começar o trabalho por lá. E lá é onde está o meu risco alto, o meu risco médio, o meu risco baixo, tá? Então, depois eu vou mudar essas cores aqui, para essas cores ficarem padronizadas com essas que estão aqui, vai ficar mais fácil de identificar, tá bom? E aí depois a gente vai colocar um outro gráfico aqui embaixo, referente ao plano de ação, tá bom? Então a gente vai fazer essa inserção aí na próxima aula, tá bom? Então, pessoal, obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou, compartilha esse vídeo, deixa o joinha, né? Compartilha com os amigos aí, com os colegas de trabalho, que isso vai ajudar eles também aí na hora de desenvolver o PGR da empresa deles.